caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Mais um conteúdo aqui do professor Nilson Luiz para cada um de vocês. Tudo certo? Então, qual é o nosso assunto de hoje? Hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje eu vou comentar uma ocorrência, tá? Normalmente eu não faço isso. Normalmente eu trato de ocorrências em nossos eventos presenciais. Todavia, em função da ANAC ter emitido um ASO, ou seja, um aviso de segurança operacional, em 7 de junho de 2024, sobre esse evento que eu vou falar aqui, eu recebi diversas solicitações de meus amigos lá da aviação agrícola para tratar do assunto e resolvi abrir uma exceção e falar desta ocorrência aqui em vídeo. Mas a minha ideia é manter esse pensamento. Os tratamentos de ocorrências nós vamos fazer nos eventos presenciais. As entidades estão me chamando, eu estou comparecendo nas empresas, nas faculdades, enfim. E aí a gente faz estudos de acidente. Aqui não será um estudo de acidente, nós vamos comentar rapidamente, para o vídeo não ficar muito longo, né, sobre essa ocorrência aqui da aeronave Papa Romeu, Sierra Romeu Lima, tá certo? Papa Romeu, Sierra Romeu Lima, que é um air tractor, tá bom? Que houve a queda do trem de pouso principal direito. Vamos falar disso. Mas antes disso, o que a gente tem para dizer? Tem a dizer que você precisa se inscrever no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso? Faça a sua inscrição, deixe seu like, deixe seu joinha lá, acione o sininho e passe a receber as notificações dos conteúdos que a gente sobe para a internet através do canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Também, se você estiver assistindo esse vídeo através de uma outra plataforma de internet, na qual nós também estamos presentes, no caso aí, além do YouTube, no Instagram, Twitter, Facebook, Getter e talvez o TikTok, né? Se você estiver assistindo através de uma dessas plataformas, também dê seu like lá nessa plataforma, mas não deixe de conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Copie o link e compartilhe com seus amigos, grupos de WhatsApp, né? Grupos de Telegram, enfim, mensagem lá no Instagram, né? Pessoas de aviação ou não, apaixonados pela aviação ou que estão descobrindo, né, essa atividade agora. Tá claro? Então vamos falar agora da quebra do trem de pouso principal direito do Papa Romeu Sierra Romeu Lima, tá certo? Né? Então, quais são os dados dessa ocorrência? Tá? É uma aeronave Air Tractor AT-502 Bravo, de matrícula Papa Romeu Sierra Romeu Lima. Tá certo? O local da ocorrência foi na cidade de Uruçuí, que fica no Piauí. A data foi 15/1 de 2022. A ocorrência, a classificação da ocorrência foi acidente. E o tipo de ocorrência escolhido lá pela Comissão de Investigação de Acidentes foi falha ou mau funcionamento do sistema / componente. Tá certo? Então, qual foi o panorama? Qual foi o histórico dessa ocorrência? Né? Havia a intenção de decolagem do aeródromo Serra Branca Agrícola, SDZS, tá claro? Localizado em Uruçuí, Piauí, a fim de realizar um voo local de pulverização agrícola com um piloto a bordo, tá certo? O que aconteceu? Durante o início da corrida de decolagem, houve a quebra do suporte, que o manual chama de mola, do trem de pouso principal direito. A aeronave guinou para a direita, né? Guinou para a direita e parou sobre a pista. A aeronave teve danos substanciais e o tripulante saiu ileso, né? Então, estou começando a esclarecer. Por que ele chamou ali o trem de pouso, o conjunto de trem de pouso de mola, né? Vamos simular aqui, né? Aqui se fosse a roda do trem de pouso e aqui fosse o que a gente está acostumado a chamar de perna de força. Só que a perna de força ela é vertical, né? Com componentes hidráulicos, amortecedor. No caso do Air Tractor, não. Ela é inclinada, né? Presa aqui na fuselagem. E ela é chamada de mola por quê? Porque ela faz esse movimento aqui, né? Ela faz esse movimento aqui, ó. Conforme o avião toca na pista, ela flexiona. Conforme o avião decola, ela flexiona de volta. Então, tem esse efeito de mola. A gente chama de lâmina de mola, né?
mas o manual chama de mola. Então, nessa ocorrência, isso aqui foi separado da aeronave, arrancou da aeronave. Por quê? Vamos ver. Na data da ocorrência, a aeronave tinha 3.488 horas voadas. E os registros da documentação da aeronave estavam atualizados. As condições meteorológicas eram favoráveis para o voo. A última intervenção de manutenção sofrida pela aeronave tinha sido uma inspeção de 300 horas, realizada em 19 de janeiro de 2021. Então, notem, a ocorrência foi em 15 de janeiro de 22. A última inspeção foi de 300 horas, realizada em janeiro de 21, ou seja, aproximadamente um ano antes da ocorrência. Tá certo? Durante a corrida de decolagem, houve a quebra do suporte do trem de pouso principal, da mola, né? Este fato ocasionou o quê? A separação do conjunto do trem da fuselagem. A asa direita teve contato com o solo, né? E a aeronave guinou para a direita, beleza? Cessando seu movimento sobre a pista de pouso e decolagem a 90 metros da cabeceira escolhida para a decolagem. Além do trem principal direito, quais foram os outros danos na aeronave? Houve danos substanciais no conjunto de hélice, na asa, flap e aileron direitos, que a asa foi arrastando no chão. Tá claro? Durante a investigação, foi realizada uma inspeção visual no item que sofreu ruptura. Porém, o trem de pouso avariado não foi disponibilizado para análise. Esse fato me gerou surpresa, né? Pois a análise citada poderia colaborar para identificar a causa da ruptura. Pode ter sido material, pode ter sido manuseio do material, pode ter sido algum problema de manutenção, enfim. Mas como o relatório diz que o trem de pouso não foi disponibilizado para a comissão de investigação, essas conclusões não podem ser tomadas, né? Você deve estar achando curioso, né? Pô, mas por que o trem de pouso não foi disponibilizado para a comissão? Eu também não sei responder para você, tá? Eu estou trabalhando aqui com o que está no manual, com o que está no relatório, né? Eu sei que lá pelo artigo 88, né, do CBA, diz lá o quê, né? Exceto para efeito de salvar vidas, preservação de segurança das pessoas ou preservação de evidências, nenhuma aeronave acidentada, seus destroços ou coisas que por ela eram transportadas podem ser vasculhados ou removidos, a não ser com autorização da Autoridade de Investigação CIPAE, que deterá a guarda dos itens de interesse para a investigação até a sua liberação nos termos da lei. Então, antes de você me perguntar, já respondendo a sua pergunta que você vai fazer, por que, Nilson, que o trem de pouso não foi disponibilizado para a comissão de investigação? Infelizmente, não sei te responder. Eu não estava nessa comissão, então são detalhes que só conversando com alguém que estava na comissão para poder te responder. Tá claro? Vamos trabalhar com o que nós temos no relatório final. Tá certo? O relatório cita que, durante a inspeção visual, né, foi possível identificar presença de trincas e corrosão, o que aponta para a fragilidade do item. Então, ali no momento da ação inicial, o pessoal teve acesso ao trem de pouso quebrado, né? Não teve disponibilidade para levar para análise, mas na ação inicial eles tiveram contato, né? E ali, só na ação inicial, já deu para ter noção que podia se identificar trincas e corrosão. Ora, tendo trincas e corrosão, né? Se você tem trinca, você tem perda do material original. Se você tem corrosão, você tem perda do material original. Tendo perda do material original, você tem o quê? Fragilização do item. Isso já podia ter sido identificado e foi identificado durante a ação inicial. Tá claro? Na documentação da aeronave, consta que, na inspeção de 300 horas, realizada em 19 de janeiro de 2021, executou-se as seguintes ações relativas ao trem de pouso principal. Presta atenção. Ação de 100 horas. Inspeção visual das pernas do trem, quanto a trincas e pequenos cortes na superfície e corrosão. Ação de 100 horas. Verificação do bloco da braçadeira da engrenagem principal, quanto a segurança e alinhamento, usando régua.
verificação visual dos parafusos de fixação do bloco. Tá claro? Ação anual. Içamento do avião e inspeção quanto a folgas nas fixações do trem principal. Ok. Ação de 300 horas. Verificação do torque nos parafusos de fixação da engrenagem principal. Então, esses 4 itens estavam lançados lá na documentação da aeronave como realizados lá na inspeção realizada em 19 de janeiro de 2021. Tá certo? Agora, eu convido vocês a conhecer a Service Letter 104, né? A Service Letter 104 trata do TLV, ou seja, do tempo limite de vida desse item aí, o trem de pouso, e estabelece uma relação entre o TLV com a intensidade da operação da aeronave. De que maneira que ela estabelece essa relação? Né? Através de 3 nomenclaturas: serviço leve, serviço médio e serviço severo. Tá claro? O que a Service Letter 104 chama de serviço leve? Até 2 pousos hora em pista pavimentada suave. Tá claro? Serviço médio. Até 4 pousos hora em pista não pavimentada ou de grama, razoavelmente suave. E o que a Service Letter 104 chama de serviço severo? Até 6 pousos hora em pista irregular. Tá certo? Então, a Service Letter 104 define serviço leve, serviço médio e serviço severo. Tranquilo? Os registros do mapa de itens controlados, atualizado em 19 de novembro de 2021, a ocorrência foi em janeiro de 22. Então, o mapa de itens controlados foi atualizado em novembro de 21, certo? Indicava que o TLV definido para aquele item era de 3.000 horas, tá claro? Para a mola do trem principal. Isso era compatível com o serviço descrito como leve, listado lá na Service Letter 104. Entretanto, a comissão de investigação começou a analisar a documentação da aeronave, diário de bordo, analisar as características de operação e chegou a algumas conclusões, né? Os registros do diário de bordo e as características da operação indicavam um serviço médio de acordo com o critério usado pela Service Letter 104, o que reduziria o TLV de 3.000 horas para 2.000, tá certo? Então, já tem aí uma discrepância, né? Era escolhido o TLV pelo operador de 3.000 horas, levando em conta o serviço leve. Porém, se você fosse observar o número de voos e as características indicadas da operação, né, na verdade, o serviço deveria ter sido listado, escolhido como médio. Sendo serviço médio, o TLV do trem de pouso passaria de 3.000 horas para 2.000. Tá claro? Entretanto, esse aspecto não teria casualidade direta com o acidente. Por quê? Porque o item avariado tinha 610 horas voadas no momento da ocorrência. Então, já tinha sido trocado, né? Então, aquele item danificado tinha 610 horas. Então, faltava muito para chegar às 2.000, que seria o TLV do serviço médio. Tá certo? Mesmo não tendo essa casualidade direta, né? Isso mostrou uma discrepância que identificou no controle inadequado do item avariado. Então, a questão do CTM já não estava funcionando bem lá naquela empresa. Até aí, beleza? Qualquer dúvida, volta o vídeo, certo? Também consta no acervo da documentação técnica da aeronave referente à Service Letter 334. Até então, falamos da Service Letter 104. Agora, vamos falar um pouquinho da Service Letter 334, lá da Air Tractor, né? A qual ela trata de quê? Da vida útil do trem de pouso. Ela é uma espécie de complemento da 104. Né? Em função do ocorrido com um Air Tractor em 2014, que teve seu trem de pouso quebrado quando efetuava a rotação, a Service Letter 334 realizou destaques complementares à Service Letter 104. Tá certo? Então, houve alguns destaques, né? Dentre esses destaques, nós podemos citar, né? Há muitos fatores que contribuem para a vida útil das molas do trem de pouso, como sugerido pela Service Letter 104, né? O número de pousos,
as condições de pista, são alguns fatores adicionais, né? Ainda temos danos, corrosão, né? Bem como condições ambientais, além das condições de pista, que levam à perda de proteção contra a corrosão e pode acelerar a formação de crescimento de processos corrosivos. Então, foi um complemento que a Service Letter 334 já indicou, né? Levando em consideração que já tinha sido colocado na Service Letter 104, tá certo? Aí ele completa, ó. Corrosão pode reduzir significativamente a vida útil das molas do trem de pouso. A corrosão na área do bloco de fixação do trem de pouso, onde ocorre a máxima tensão de flexão, pode facilitar o início de uma rachadura, tá certo? E acelerar o crescimento. Danos a uma mola de engrenagem, como arranhões, sulcos profundos, também podem facilitar o aparecimento e crescimento de rachaduras. O que ele está chamando, né, de arranhões, sulcos e profundos? Aqui na região de fixação do que ele chama de mola, né? Da mola do trem de pouso, que na verdade é uma espécie de perna de força do air tractor, né? Que ela flexiona. Então ele diz que esse bloco de fixação aqui, que é a região no avião que prende essa mola, entre aspas, né? Além das molas do trem de pouso principal e mola de engrenagem da cauda, estão associados a milhões de ciclos de tensão e fadiga. Existem também muitos fatores que afetam a vida útil desses componentes, se as condições de funcionamento são extremas. Molas e engrenagens com corrosão serão fragilizadas. Elas podem precisar ser substituídas antes das recomendações publicadas na vida útil da aeronave. É claro? Estão entendendo aí até onde a investigação foi apontando, né? Expondo esse conteúdo, a Service Letter 334 deixa como ações recomendadas as seguintes. Em intervalos de 100 horas, realize uma inspeção visual do equipamento de mola do trem de pouso principal, procurando por entalhes, arranhões, manchas e corrosão. Viu aí? Verificando o estado da pintura, onde queria chegar. Estado da pintura. Inspecione a área da perna do trem adjacente ao bloco de fixação. O início lá da mola, perto do bloco de fixação. Tá certo? Você deve prestar atenção particular à área da parte inferior da mola. Parte da área inferior da mola lá. Tá certo? Uma vez que é a parte de maior tensão da mesma. Recomendamos que você remova o bloco de fixação para facilitar a inspeção. O uso de uma lupa é útil para encontrar rachaduras. Se houver disponível, tinta penetrante também pode ser usada, né? Inspeções com tinta penetrante devem ser realizadas de acordo com a AC 43.13-1B, capítulo 5, seção 5, lá no manual do Air Tractor. Tá certo? Em qualquer rachadura na mola do trem de pouso, é motivo de substituição da mola. Realize todas as inspeções indicadas na seção de inspeção do manual do proprietário, além de realizar a manutenção e a substituição de componentes na seção de manutenção do manual do proprietário. Aí, tudo isso estava lá na Service Letter 334. Durante toda a investigação, toda a examinação, o exame de todos os documentos da aeronave, não se encontrou nenhum registro da aplicação da Service Letter 334 na aeronave acidentada. Aí vocês podem falar, não, Nilson, mas a Service Letter 334 é uma Service Letter de ação recomendada. Não é uma Service Letter de ação mandatória. Beleza, concordo com vocês. Como já foi dito aqui, a Service Letter 334 não é mandatória. Mas por que será que o fabricante colocou, né? Por que será que ele colocou? Ele colocou em complemento a 104, né? Por quê? O que parece, né? Agora vamos sair do relatório, tá, pessoal? Vamos conversar sobre ele. O que parece, né? Foi feito tudo que estava definido para fazer. Só que vocês conhecem como é que é a operação agrícola, né? É uma operação que exige muito da aeronave, né? Um avião robusto, um avião pousa e decola de pistas
de extrema dificuldade, né? Desníveis, buracos, enfim, né? Quando a gente dá aula para o pessoal do SINDAG, a gente entra nesses detalhes a fundo, né? Se vocês quiserem maiores detalhes sobre isso, entra lá no site do SINDAG, que a gente tem lá os nossos cursos de prevenção de acidentes aeronáuticos da aviação agrícola, né? Esse ano mesmo já gravei algumas aulas para eles, né? Então, voltando aqui, né? Não foi encontrado um registro lá da execução da Service Letter 334, apesar dela ser recomendada. Então, o que vem a opinião aqui do professor Nilson agora? Faltou o quê? Faltou um pouco de cuidado, um pouco de capricho a mais. Às vezes você vê o avião com arranhado, né? Com um problema que você pensa que é de pintura, e você entende que não tem não oferece nenhum risco à segurança. Mas a gente tem que lembrar que a operação agrícola é muito particular, é extremamente particular. E tem muito contato com o quê? Com produtos químicos, os caras trabalham com muito produto químico. E aquilo, você já viu como é que é o abastecimento de produto químico de um avião agrícola? Convido vocês a ver lá no YouTube, ou então até nas minhas aulas lá que eu dou, né? Se você se inscrever lá e conseguir assistir às aulas, né? Eu coloquei filmes lá do abastecimento, tanto de combustível quanto do produto agrícola. Então, às vezes vaza, cai, enfim, né? E aquilo molha o avião daquele produto químico. E em que condições o avião recebe lavagem, né? Ele é usado produtos alcalinos para atacar, para neutralizar o ácido? Até que ponto a gente pode assegurar isso, né? Não é simples esse tipo de coisa, se você for olhar as condições da operação da aviação agrícola, que é em locais ermos, lá dentro do interior, né? Você não tem muita estrutura. Então, você tem que ter cuidado, um capricho a mais. Pô, descascou a pintura aqui. Ah, mas vai demorar para eu ter um local para levar para fazer manutenção. Então, pega uma tinta e dá um pincelzinho ali, molha um óleo, faz alguma coisa, passa uma graxa. Não deixa exposto, né? O que tudo leva a crer, apesar de não estar escrito no relatório, tudo leva a crer que, após uma agressão da proteção, seja de pintura, seja de algum tipo de banho, né? O agente agressor externo entrou ali e começou a agredir a condição lá daquele material. Como não houve análise do material, a gente não pode dizer que tinha algum problema de material, talvez um problema de tratamento térmico, um problema de uma falha intrínseca do material que, associada à corrosão, gerou fragilidade e gerou a quebra do item. Isso tudo é possível, né? Como não houve a análise, né, do item, da perna de força não foi levada para análise, a gente fica aqui no campo do poderio, no campo das hipóteses, né? Mas o fato é que o relatório foi fechado dessa maneira, né? Destacando que não foi aplicada a Service Letter 334, destacando que a Service Letter 334 era o quê? Era exatamente o cuidado a mais, era o capricho, né? O serviço da Service Letter 104 estava ok, que era mandatória, mas a Service Letter recomendada não tinha sido aplicada por opção do operador / proprietário da aeronave. Tá certo, meus amigos, né? Tá certo? Tudo tranquilo? Gostaram aí? Eu prefiro tratar de ocorrências em eventos presenciais. Eu pretendo continuar dessa maneira, né? Isso aqui foi uma exceção. Mas, de qualquer maneira, envie para o professor Nilson aqui, né? O quê? As suas sugestões ou críticas, tá certo? Né? Não conseguiu entender, mesmo voltando o vídeo algumas vezes? Não tem problema. Faz contato com o professor Nilson, a gente pode fazer até um vídeo complementar, tá bom? Né? Uma vez que esse vídeo aqui foi fora do nosso planejamento também. Esse vídeo aqui foi feito exatamente para atender as solicitações do pessoal, grandes amigos que eu tenho na aviação agrícola, tá certo? Eu até fugi do meu planejamento e tratei de uma ocorrência aqui por vídeo, o que eu não costumo fazer. Tá certo? Então, o que a gente falou aqui rapidamente, né? Nós falamos do Papa Romeu, Sierra Romeu Lima, que no momento da corrida de decolagem teve a quebra da perna de força, aqui chamada de mola, da perna de força do trem de pouso principal. Tá certo? Né? Não houve análise do trem de pouso em laboratório, mas a gente tem várias características que apontam aqui para, mesmo tendo feito todas as ações de manutenção mandatórias, uma Service Letter recomendada, a Service Letter 334, não tinha sido aplicada e tudo leva a crer, né? Se eu fosse fazer esse relatório, eu ia colocar indeterminado, né? Tudo leva a crer, mas eu não posso comprovar que faltou aquele cuidado a mais, né? Aquela condição a mais de capricho com a aeronave.
levando em consideração também que a aeronave de aviação agrícola opera em condições agressivas, né? Ainda temos aí, né, aquela questão daquela discrepância entre serviço leve, médio e severo, que não foi casualidade da ocorrência, porque o item quebrado, né, o item danificado, tinha 610 horas de voo desde novo, né, mas apontou de uma maneira ou de outra uma falha do CTM que não era ligada à ocorrência, mas uma falha foi identificada. Tá certo, meus alunos? Entre em contato com o professor Nilson Luiz, como eu disse, né? Onde é que a gente está? Além do YouTube, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, Getter e também no TikTok. Professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro, focado nos parâmetros da segurança de voo. Fique com Deus. Grande abraço e bons estudos. Não deixem de se qualificar. Grande abraço. Até a próxima.